E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área. E na nossa aula de hoje vamos ver aqui um assunto bem bacana, que é a distância entre dois pontos. Galera, que é o seguinte, olha só. Quando a gente trabalha a distância entre dois pontos, tá certo? Essa distância, ela geralmente é feita dentro do plano cartesiano, tá certo? E aí eu tenho três situações diferentes. Quais são as situações? Eu tenho aqui, olha só, o ponto A, ponto P e ponto B, tá certo? Eu posso ter a situação como aqui está no ponto A e o ponto P, onde eles possuem o mesmo valor da abscissa, do eixo X. Ó. Os dois pontos, tanto A quanto P, reparem que possuem o valor 1 para X. Eu posso ter também a segunda situação, que é em relação ao ponto B e o ponto P, onde ambos possuem o mesmo valor do eixo Y. Reparem que ambos possuem menos 2 para Y, tá bom? E posso ter a terceira situação, que é em relação ao ponto A e o ponto B, onde eles não possuem o mesmo valor nem para X e nem para Y. Vamos analisar então cada um deles? Então aqui tem o seguinte, olha só. A primeira parte que aqui nós temos é que eles possuem as ordenadas iguais. Ou seja, vamos analisar a primeira coisa aqui, o seguinte, olha só. O ponto A, ele tem 1 para X e 4 para Y. O ponto P, ele tem 1 para X, né? E menos 2 para Y. E o ponto B, ele possui menos 2 para X e menos 2 para Y, tá certo? Quando a gente vai calcular ou determinar a distância entre esses dois pontos, se por algum acaso esses dois pontos eles possuem o mesmo valor para X, que é aqui no caso o que acontece entre A e P, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair os valores de Y. Só que repare aqui o seguinte, olha só. Eu vou ter 4 menos 2. Por que aqui ficou 4 menos 2? Repara, galera. Esse sinal de menos aí de fora é da operação da subtração que nós temos que fazer. Esse sinal de menos aqui dentro é o valor, tá certo, do ponto Y desse ponto P. Então nós teremos aqui o seguinte, ó, menos com menos é mais, 4 mais 2 é 6. Ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto P é 6 unidades de medida. Por que aqui eu coloquei o M? Unidade de medida qualquer. Porque a gente não sabe se eu estou trabalhando, né? Se a questão está trabalhando em centímetro, milímetro, quilômetro, metro, tanto faz. Então aqui a gente coloca 6 unidades de medida, tá certo? Ah, professor, mas se eu pegasse o contrário, seria a mesma coisa? Vamos ver. Então se eu pegasse aqui, olha só, menos 2, menos 4, tá? Então estou pegando aqui, subtraindo os valores de P e o de A. Então, menos 2 com menos 4, pela regra, sinais iguais, a gente repete o sinal, que no caso é negativo, e soma os valores. Só que aqui tem o seguinte detalhe, pessoal. Como distância não existe valor negativo, então a gente trabalha com ela em módulo. Logo, o módulo de menos 6 é igual a 6. Ou seja, a distância ainda assim será 6 unidades de medida, tá bom? Vamos à nossa segunda situação, onde a ideia é a mesma, só que agora eu tenho o mesmo valor para as ordenadas. Só um detalhezinho que aqui eu troquei, né? Na verdade, galera, aqui é o eixo das abscissas, olha só. Aqui é o mesmo valor das abscissas, tá bom? Beleza. Aqui as ordenadas iguais, ou seja, nós temos os mesmos valores para Y. A ideia, galera, é a mesma que a gente fez anteriormente. Olha só, eu vou pegar então aqui a distância entre B e P. O que a gente vai fazer? Reparem que B possui menos 2 para Y e o P também possui menos 2 para Y. Logo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o valor do X do B e subtrair do valor do Y do P. Ó. Então, a gente vai ter a seguinte distância. Menos 2 com menos 1, de acordo com a regra que a gente viu agora há pouco,
sinais iguais, repete o sinal e a gente soma os valores. Então, eu vou ter o módulo de menos 3, que equivale a 3 unidades de medida. Então, a distância entre B e P equivale a 3 unidades. Tá belezinha? Agora, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos passar aqui para baixo, onde eu vou fazer a seguinte coisa. Vamos verificar aqui a terceira parte, que é a distância entre A e B. Reparem que, se a gente analisar essa figura principal, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá certo? Onde essa distância aqui de A e P a gente viu que vale 6, essa distância de B até P a gente viu que vale 3, e essa distância X, que eu vou chamar de X, né, que é a distância de A e B, que eu não sei quem é, tá bom? Agora sim, vamos lá aqui, pessoal. Quando a gente tem o triângulo retângulo, a gente trabalha com o nosso amigo Teorema de Pitágoras, onde ele me diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui nesse nosso exemplo, a hipotenusa é o valor do x e tanto 6 quanto 3 são os nossos catetos. Então, substituindo, nós teremos x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Logo, resolvendo, a gente vai ter 6 vezes 6, 36, 3 vezes 3 é 9. 36 mais 9, 45, mas como eu quero achar o valor de x, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Atenção, galera, a resposta, na verdade, ela já acabou. A resposta aqui nesse caso, a distância entre A e B, é a raiz quadrada de 45. Porém, como a gente costuma trabalhar, né, com questões de vestibulares e tudo mais, na tua alternativa para marcar, ela não estaria assim. Estaria como então? Vamos lá. Eu vou transformar esse 45 em uma multiplicação de dois valores, onde pelo menos um deles tem a raiz quadrada exata. Aqui nesse caso, eu vou colocar então 9 vezes 5. Porque 9 tem raiz exata, tá certo? E o 5 não, mas não tem problema. Por quê? Olha lá. Na multiplicação aqui no radicando, aqui dentro, a gente calcula a raiz quadrada separadamente. Logo, como 9 tem raiz exata, a raiz quadrada de 9 é 3, esse 3 sai da raiz. Como o 5 não tem raiz exata, o 5 fica. Portanto, essa distância entre A e B equivale a 3 raiz quadrada de 5. Tá bom, pessoal? Agora, logicamente que fica muito fácil a gente trabalhar isso aqui quando eu estou vendo aqui o desenho e eu consigo montar esse triângulo retângulo. Vamos ver outra situação onde não é possível ser feito isso? Olha só aqui então, deixa eu só copiar aqui de novo, beleza. Então vamos lá aqui, eu vou colocar agora a mesma situação, só que agora eu não vou trabalhar, eu não vou colocar aqui o nosso triângulo, tá certo? O nosso plano cartesiano, na verdade, né? Então, olha só, deixa eu só anotar aqui os pontos para a gente verificar. Então, o ponto A, ele possui coordenadas 1 e 4, e o ponto B possui coordenadas -2 e -2. Tranquilo. Então, olha só, gente, atenção. Aqui nesse caso, então, galera, quando a gente vai trabalhar a distância, eu tenho aqui, olha, a distância entre A e B, ele é igual a quem? Vamos à formulazinha. A raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, repare que, vamos analisar aqui então essa fórmula. Eu tenho que subtrair os valores de x, dos dois pontos, e elevar esse resultado ao quadrado. A mesma coisa também para y. Eu vou subtrair os valores de y, dos dois pontos, e o resultado elevar ao quadrado. Então, vamos lá aqui, distância de A e B igual. Gente, essa parte aqui de xa menos xb, ela só é figurativa por quê? Porque como está elevado ao quadrado, tanto faz se eu subtrair xa menos xb ou xb menos xa, que eu vou ter a mesma resposta, tá bom?
Então vamos lá aqui, olha só. Subtraindo os x's, eu vou ter 1 menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 2 ao quadrado, tá beleza? Aqui nessa ordem, logicamente, ó. Então vamos lá. Aqui dentro, olha só, menos com menos é mais. Logo, 1 mais 2 é 3, então eu vou ter 3 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa também, ó. Menos com menos é mais. 4 mais 2 é 6 ao quadrado. Então nós teremos o seguinte, olha só. 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado é 36. Cuja soma com 9 equivale à raiz quadrada de 45. Ó. E aí a gente faz a mesma transformação que fizemos agora há pouco. 45, pessoal, é a mesma coisa que multiplicar 9 vezes 5. E o 9, ele possui raiz quadrada exata. Ela vale 3. Logo, esse 3 sai da raiz. Como o 5 não possui raiz quadrada exata, esse 5 permanece dentro da raiz. Então, a distância entre A e B vale 3 raiz quadrada de 5. Repare que eu tenho aqui, ó, o mesmo resultado, tá certo? Logicamente que um foi trabalhado dentro do triângulo retângulo, o outro foi trabalhado com a fórmula. Beleza, pessoal? Então tá aí uma explicação bem bacana de como a gente trabalha distância entre dois pontos na geometria analítica. Se você gostou do vídeo, dê um curtir, compartilhe com seus amigos e, se possível for, inscreva-se no nosso canal. Valeu, galerinha. Até a próxima.